Você acredita se eu te disser que com apenas um ponto você vai ter essas duas tramas ao mesmo tempo? Gente, na aula de hoje eu vou ensinar para vocês essa bolsa sacola que de um lado, trabalhando, ela fica com esse ponto lindo, imitando o ponto meia do tricô, mas é feita toda em crochê. Olha os detalhes da alça. E, pasmem, o avesso dela fica assim. Então, trabalhando este ponto e virando a nossa bolsa, nós temos este ponto. Ou seja, é uma bolsa dupla face. Eu havia feito essa peça piloto e mostrei para vocês na aula anterior. Aliás, se você não viu ainda, volta um vídeo atrás depois de assistir esse, que aquela bolsa preta, uma clutch oval, está lindíssima. E fica com essa aula agora. Eu espero muito que vocês gostem. É inacreditável como é fácil de fazer com apenas um ponto, tá bom? Olha só, de um lado fica assim e do outro assim. Viu? Boa aula para vocês. Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Eu sou Kátia Ferraz. Na aula de hoje eu vou te ensinar a fazer esta bolsa. Se você assistiu a minha aula anterior a essa, você viu que eu mostrei já o spoiler. Então, essa bolsa é uma sacolinha dupla face, onde eu vou trabalhar esse ponto aqui e no avesso ela vai ficar com este ponto aqui. Então, ela é bem simples de fazer e para essa aula nós vamos utilizar um fio de poliéster aqui, meu fio náutico de poliéster. Tá bom? Você pode usar fio náutico, fio premium, fio de malha, o que você tiver, barbante, tá bom? Para esse trabalho eu vou utilizar minha agulha número 7, uma agulha menor para arrematar que eu sempre uso e a minha tesoura. Somente isso. E nós já vamos iniciar. Boa aula! E para começar, nós vamos fazer um anel mágico com um ponto baixo a princípio. Então, a partir deste ponto baixo, nós vamos fazer um ponto de início de carreira, um meio ponto alto, tá bom? Então, fiz meu ponto baixo, giro a minha agulha assim para direita, de trás para frente e fecho. Tá pronto o meu primeiro ponto de início de carreira. Essa bolsa ela é feita toda em meio ponto alto. Então, nessa primeira carreira, nós vamos fazer 8 meio ponto alto. Olha, se você não conhece, é iniciante e não conhece o meio ponto alto, você vai laçar a agulha, puxar a outra laçada por dentro do anel e fechar os 3 de uma vez. Esse é o meio ponto alto. E olha como o meio ponto alto falso de início de carreira imita o original. Então, gosto sempre de fazer assim e trago todas as dicas e os detalhes aqui para vocês. Então, nesta primeira carreira, 8 pontos. Esta bolsa, surpreendentemente, ela é feita todinha em meio ponto alto. Esta bolsa eu fiz num piloto na aula anterior e mostrei para vocês. Então, hoje eu venho com a aula detalhada do início ao fim, tá bom? Vou fazer aqui, como é a primeira carreira, são apenas 8 pontos. Falta mais um. E já vou fechar com vocês para subir para a próxima carreira. Fecha o anel. Eu gosto de deixar bem apertado assim. E para subir a próxima carreira, você vai estender bem o ponto que está na agulha, tá bom? Para trabalhar. E aí você vem aqui no seu primeiro ponto e vai trazer a sua agulha de trás para frente, assim, e vai levar o seu fio de frente para trás, assim. Feito isso, você vem aqui atrás,
aqui atrás do seu último ponto, que é esse, e você vai pegar essa laçadinha aqui dele, de trás, tá bom? E junto com ela, a laçadinha do seu ponto, só para fazer o fechamento de carreira, tá bom? Então, vai fazer isso, trazer o seu fio para cá. Não tira da agulha, fica com ele aí. Eu vou ajeitar para vocês verem como ficou e entender o que houve aqui. Então, eu fiz um ponto falso. Eu fiz um acabamento, né, na verdade, que imita o outro ponto. Então, sempre o fechamento vai ficar igual, tá bom? Então, você não vai saber onde iniciou, onde terminou. Deste ponto, para subir para a próxima carreira, então, vai fazer uma correntinha, porque ele é o primeiro ponto de início de carreira. Então, nós fazemos o quê? De novo, o ponto falso. Então, meio ponto alto, gira de trás para frente pela direita e fecha. E nessa segunda carreira, nós vamos ter 16 pontos. Na primeira, 8 e na segunda, 16, porque nós teremos todos os pontos com aumento. E nós não vamos trabalhar a frente dela e nem a laçadinha. Nós vamos trabalhar atrás da minha correntinha, tá? Então, como são 2 pontos em cada ponto, nós vamos fazer mais um aqui. Então, veja, ficamos com 2 em 1, tá? Então, cuidado para você não pegar o ponto aqui, na frente, na laçadinha. Não é, é na de trás, tá bom? Então, veja, neste segundo ponto aqui, como ele é aquele que a gente laçou e levou para fazer esse ponto, ele ficou assim, duplo. Então, você vai pegar aqui essa laçadinha e vai fazer os 2 pontos dele aqui. Lembrando que toda ela é feita em meio ponto alto, tá bom? As demais, todas são iguais, o acabamento atrás, tá? Aqui é diferente porque o primeiro nós pegamos lá com a laçada que eu levei, o segundo nós pegamos na laçada dupla do ponto, porque são pontos que nós formamos eles, como se fossem os 2 falsos, né? Tanto o que subiu, como esse que a gente fechou aqui. Todos os outros vão estar assim, ó. Você vai ver. Deixa eu mostrar assim, de forma que você entenda onde vai ser a pegada do ponto. Vai ter aqui, atrás da correntinha onde eu vou trabalhar, vai ter sempre esse e esse. Não é esse que nós vamos pegar, é o segundo. Então, o da esquerda, tá bom? Ó, pula esse, faz esse. Pula esse, faz esse. Então, vamos lá, seguindo, fazendo 2 pontos para cada ponto. E a importância de acertar o ponto, obviamente, é ficar com a trama correta, tá bom? Porque você vai trabalhar atrás. Vai trabalhar atrás da sua correntinha para formar o desenho. Eu virei aqui a bolsa e vou mostrar para vocês, olha. Então, eu tô trabalhando atrás da correntinha para ter esse efeito aqui do ponto meia, né, do tricô, mas nós fazemos com o crochê. Então, você trabalha atrás da correntinha e ela fica totalmente exposta. E como faz aquele fechamento invisível, não dá pra ver a emenda onde começa e onde termina, tá vendo? Olha, vai ficando um trabalho bem bonito. Aí eu vou fazer aqui com vocês todas as carreiras de aumento, dando intervalo se necessário, quando ela ficar maior. E depois vou dar as coordenadas, obviamente, da subida, que é 100 aumentos, né? E no final vou voltar com vocês para fazermos a alça, que também é bastante simples. Então fica comigo, vale super a pena essa bolsa, que é super simples de fazer, não usa nenhum tipo de acessório, apenas o fio e a sua agulha. Lindíssima, que a pessoa pode estar usando aí, tanto do lado certo como do lado avesso, porque as 2 tramas ficam uma graça mesmo.
de se ver. Aproveitando, se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, porque eu vou estar trazendo sempre bolsas lindas aqui para vocês. Ativem as notificações para não ficar de fora de nenhuma aula, tá bom? Senão o YouTube não mostra minhas aulas para vocês. Aqui, olha, nós já terminamos a segunda carreira e viu que formou certinho o primeiro desenho aqui? Aqui, ó, a gente pode fechar mais um pouquinho apertado o anel para fechar o vãozinho que ficou. E depois só conduzir esse fiozinho por uns 3 ou 4 pontos aqui e cortar, tá bom? Eu poderia ter conduzido junto, mas às vezes fica muito aberto. O fio náutico faz um buraco aqui maior, então eu deixei para poder puxar se necessário, tá bom? Vou cortar um pouco ele aqui antes de conduzir pela metade, só para não ficar atrapalhando. Então, na segunda carreira, como todas as outras serão, nós vamos fazer o fechamento invisível, tá bom? Então, olha aqui o seu primeiro ponto, vem aqui nessa correntinha em cima dele, traz a sua laçadinha para trás. Vem aqui atrás do último ponto, pega pela laçadinha de trás e no meio dele, lembrando que só o fechamento é assim, trabalhado nesta parte da nossa correntinha, para poder formar o desenho igual, tá bom? Levando lá para trás, aqui você já sobe fazendo um ponto e girando daquele jeito que fizemos na carreira anterior, assim serão todas elas. Na primeira nós tivemos 8, na segunda 16, que todas foram com aumentos. E aqui na terceira vai ser um sozinho e o outro com aumento. Como nós fechamos aqui e ela fica dupla assim, então vamos trabalhar pegando a laçadinha dela para não ficar dupla. E aí fazer os nossos 2 pontos nela. Tá bom? Então fica assim. E aí vamos trabalhar já na próxima, um ponto sozinho, tá bom? E na próxima, 2. Lembrando de olhar sempre a pegada do local certo do seu ponto, porque nós vamos deixar o desenho aqui certinho das nossas correntinhas, tá bom? E a pegada certa é atrás dela. Lembrando que você, quando virar, vai ver duas laçadinhas. Essa mais para a direita e essa mais para a esquerda é onde você vai trabalhar. Olha. Quando eu trabalho ela, aparece a outra laçadinha lá do próximo, que é a da direita, que nós não vamos trabalhar. Não confunda, tá bom? Para poder formar o desenho certinho. Então, quando eu trabalhar essa, você vai ver que essa fica mais aparente. Deixa eu só ver aqui, essa não tem aumento e a próxima tem. Olha lá, apareceu ela ali e eu vou trabalhar na da esquerda, sempre. Então agora 2 e agora 1. Um sozinho, um com aumento. Faz por toda a carreira, um sozinho e um aumento. E a gente já se encontra lá no final dessa carreira para fazer a subida da quarta carreira e aí eu vou falar como que será o aumento da quarta carreira, tá bom? Faz daí, eu faço daqui, até já. Cheguei aqui no final da minha terceira carreira. 1, 2, 3. Olha, fiz o meu último ponto que é com aumento. Meus 2 pontos meio alto aqui. No último ponto, esse daqui seria o próximo, que aquele primeiro já foi trabalhado, tá vendo? Então, agora, localiza a correntinha do primeiro ponto, onde nós vamos levar novamente a laçada. Então, todas as carreiras da bolsa, todas, sem exceção, você vai fazer esse fechamento, com muito cuidado para não ficar a cicatriz, tá bom? Olha, então...
Nós estamos vindo desde a primeira carreira fazendo esse trabalho do fechamento invisível e fica perfeitinho. Então, nós vamos trazer novamente, pegando aqui. Só no primeiro ponto é deste jeito. A partir daqui, já sobe o seu primeiro ponto desta carreira, gira, fecha. Todos iguais. Esta carreira é a quarta carreira e nela nós vamos fazer 2 pontos sozinhos e um com aumento. Então, localiza o segundo, que é na correntinha lá que eu te expliquei. E o terceiro ponto, que é esse daqui, nós vamos fazer com aumento. Então, essa carreira é toda assim. 2 sozinhos e um com aumento, tá? 1 sozinho, 2 sozinho e o próximo com aumento. Tá certo? Então, olha, 1, 2, 3, estamos trabalhando a quarta carreira. Vai fazer um ponto sozinho, o segundo ponto sozinho e o terceiro com aumento, tá bom? Um sozinho, outro sozinho e o outro ponto, o terceiro ponto com aumento. Faz por toda a carreira e eu já volto com vocês mais uma vez para fazer o fechamento e ir para a quinta carreira. Até já! Voltei no final da quarta carreira para mostrar mais uma vez no detalhe para vocês, porque eu penso que às vezes pode parecer tão simples e não é, né? Para algumas pessoas. Então, olha, o último ponto, ele tá aqui. Aí, cuidado para você não trabalhar aquele ponto, que é, quando nós viramos para olhar atrás da nossa correntinha, nós vamos ter essa visão. Então, cuidado para você não trabalhar este ponto também, e aí você vai ter pontos demais. Aqui é o ponto onde você vai trabalhar. Então, todas as carreiras com aumentos, elas vão terminar com aumento, tá? Então, quando você estiver perto do final e você vai ficar na dúvida se ainda tem um ponto para trabalhar, mas você já fez o seu aumento, então não. E se você quiser conferir contando, lembra que eu falei que na primeira carreira nós começamos com 8, na segunda com 16, na terceira 24. Aí, se você quiser conferir para ver se está certo, a sua quarta carreira, ela tem 32 pontos. E a cada carreira com aumentos, é só você somar a anterior com mais 8 pontos. E aí vai dar o total de pontos que você está trabalhando. Então, veja, na terceira carreira eu tenho 24, 24 mais 8 dá 32. Então, você conta e confere se tem 32 pontos. Então, você fez corretamente o seu trabalho, todos os pontos, tá bom? E aí, vamos subir agora para nossa quinta carreira, tá? Mesma coisa, fechamento invisível. E agora na quinta carreira eu acredito que você já vai estar mais acostumado tanto com o fechamento invisível como com a sequência de trabalhar os seus pontos na carreira, tá bom? Aí nessa carreira, na anterior nós tivemos um sozinho, 2 sozinhos e um aumento. E agora nós vamos ter 3 sozinhos. Então, vamos lá. Um ponto sozinho, vamos pegar o segundo aqui, que é mais difícil de achar a laçadinha, né? Lembra? Lembrando que a bolsa é toda feita em ponto, meio ponto alto, ok? Toda ela. 2, 3, o terceiro também é sozinho. E o quarto ponto desta quinta carreira, ele é com aumento, tá bom? Então, 2 pontos juntos.
Essa vai ser toda a sequência desta carreira. Vou fazer mais uma sequência aqui com vocês. 1, 2 e 3. Sozinhos, individuais. E o próximo, que é o quarto ponto, com aumento. E aí vai ficando assim. O desenho, uma graça, tá vendo? E a parte de trás já está começando a mostrar o desenho que vai formar aquele ponto lindo da bolsa amarela que eu mostrei para vocês no início do vídeo. Então segue fazendo essa sequência nessa carreira. Eu vou fazer daqui, você faz daí. Quando chegar no final, eu volto com vocês para a subida da 6ª carreira, tá bom? Até já! Então cheguei aqui no final da minha 5ª carreira. Olha como já vai ficando o desenho. Já escondi o meu fio porque eu não aguento, vocês sabem, né? Olha, os dois lados lindos. Então vale muito a pena todos esses detalhes para ficar um trabalho perfeito, né? Então vamos lá, fazer novamente esse fechamento e subir para a 6ª carreira. Eu sei que pode parecer repetitivo para algumas que já têm mais facilidade, mas para a grande maioria das pessoas inscritas aqui no canal são iniciantes, então eu gosto de dar bem detalhado assim para que não tenha problemas, tá bom? Fiz aqui meu fechamento invisível, como fiz com vocês em todas as carreiras. Quando fica uma laçada muito larga assim, ó, é só a gente puxar o fio de trabalho. Como o fio náutico, esse de poliéster, ele prende. Então não deu certo eu puxar, eu precisei voltar e soltar um pouquinho e puxar um pouquinho mais porque estava grande, tá? Então eu venho aqui do mesmo jeito, meu fechamento invisível. Olha, vai ficando assim certinho, né? O seu tá ficando assim? Me conta aí nos comentários. Então vou fazer aqui novamente um ponto, girar, fechar. E nesta carreira é a 6ª, né? 1, 2, 3, 4, 5. É a 6ª carreira. Nós faremos 4 pontos sozinhos e um aumento, tá certo? Olha, cuidado quando você for pegar a laçadinha e o ponto que a gente trabalhou vindo pra cá, ele fica duplo e fica assim, ó. Pega sempre a laçadinha que está atrás, não a que está entrando aqui. Então eu ia pegar essa, ó, mas não dá certo o desenho. Ela tá entrando aqui formando o ponto, então pega a outra. Então dependendo de como ela ficou aí quando você levou, cuidado para não pegar errado, tá bom? Então esse é o segundo ponto. Olha, fechou certinho agora, tá vendo? E eu falei que nós vamos fazer nesta carreira 4 pontos sozinhos, né? 1, 2, 3 e o quarto ponto sozinho. E o próximo com aumento. Lembrando, no detalhe de trabalhar atrás. Então aqui tá passando a nossa correntinha linda. Atrás dela nós vamos ver sempre essas duas laçadinhas, fora que você trabalhou agora, ó. E a próxima nós vamos sempre ver essas duas laçadinhas. Não esquece que você tem que trabalhar na da esquerda. Pulando a outra que faz parte do ponto, tá? Não é para você trabalhar ela, senão você vai ficar com múltiplos pontos aí e o seu trabalho vai aumentar e vai ficar errado. Aí lembrando só mais uma vez da contagem, começamos com 8, 16, 24, 32, 40, 48, tá bom? Lembra que vai aumentando sempre 8 pontos em cada carreira. Se você ficar na dúvida se está trabalhando corretamente, é só você contar, não esquecendo de contar o primeiro ponto, porque ele sempre fica, se eu ficar assim, ó, eu não vejo ele, tá sempre meio escondidinho ali, porque ele já sai direto de trás do ponto, tá bom? Ó, ele tá aqui
Então, se você vai contar, nós já trabalhamos 1, 2, 3, 4. O quinto com aumento. Vou repetir a sequência mais uma vez com vocês. 1, 2, 3 e 4. E o próximo com aumento. Então, como eu disse lá no início, você sabe que você está trabalhando meio ponto alto por toda essa bolsa, desde a primeira até a última carreira, tá bom? Só lá na alça que nós vamos ter uma diferença, somente, e quando chegar lá eu mostro para vocês. Me conta se você tá gostando, porque eu achei que ficou tão legal esse processo de ter uma trama de um lado e a outra do outro, as duas lindíssimas podendo usar esta bolsa, e eu até vou fazer uma para mim, porque eu amei essa sacolinha, que só leva o fio, né? Então é bem econômica, apesar de eu estar usando o fio náutico aqui. Você pode usar aí também o seu barbante ou o fio de malha, fio premium, o fio que você quiser trabalhar, tá bom? Nessa sacola vai ficar lindo. Se você tem um fio mais fino, você também pode trabalhar com fio duplo, tá bom? Então, vou seguir fazendo daqui essa sequência de 4 pontos sozinhos e um com aumento. Volto para falar com vocês na 7ª carreira, que nós já estamos próximo de acabar os aumentos, e aí eu vou dar as coordenadas da subida para vocês trabalharem daí e eu daqui, e aí nós vamos nos encontrar para fazer a alça. Mas até lá nós ainda temos algumas carreiras com aumentos e eu volto aqui com vocês para falar certinho como que serão, tá bom? Até já! Então, cheguei aqui no final da 6ª carreira, vou fechar com vocês, vamos subir para a 7ª carreira, e você notou que a sequência é sempre igual, né, dos aumentos, igual assim, né, vai subindo, primeiro começa com 1, depois com 2, com 3, nessa daqui, nós vamos fazer uma sequência de 5 pontos, e o 6º ponto com aumento, tá bom? Tá certo? 1, 2, 3, 4. Isso, na anterior nós fizemos 4 sozinhos e um aumento. E nessa serão 5 sozinhos e um aumento. Então, mesma coisa, faz o seu ponto, gira, fecha. Esse já é o meu primeiro ponto sozinho. Vamos para o segundo, localiza certinho qual fio que você vai pegar. Esse daqui ficou um pouquinho apertado. Eu vou precisar da minha agulha para localizar a minha pegada, que vai ser a que está embaixo dessa. Essa daqui, ó. Então, por isso que eu gosto sempre de dizer para você ter aí próximo a sua agulha menor para ajudar, tá bom? Esse foi o segundo ponto. E aí, nesse daqui, eu falei que nós vamos fazer uma sequência de 5, correto? 3, 4, 5 pontos trabalhados individualmente, sozinhos. E o próximo terá o aumento. O próximo é duplo. Então, essa carreira terá esta sequência. Tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós estamos trabalhando a 7ª carreira. E na próxima será a última com aumentos. Eu volto com vocês. Então, faz essa carreira com essa sequência. 1, 2, 3, 4, 5 pontos sozinhos. No 6, você faz o aumento, ok? Vou fazer daqui, você faz daí. Até já! Terminei minha 7ª carreira. Veja que sempre ela vai terminar com um aumento. E nós podemos ver aqui o primeiro ponto ali à frente certinho. Vamos repetir nosso fechamento invisível. É muito importante que você faça todo o fechamento sempre igual, porque a bolsa é dupla face. Então, para que você tenha um acabamento perfeito, tem que fazer todos os detalhes iguais em todas as carreiras. E aí você vai ter certinho um lado trabalhado assim e o outro
assim, tá bom? Do início ao fim e na subida também. Agora ficou muito apertado. Deixa eu ganhar mais um pouco de fio aqui para fazer o meu fechamento invisível. E agora nós vamos para a última carreira com aumentos, tá? Então, nessa carreira aqui, nós fizemos na anterior 5 pontos sozinhos. Nessa carreira aqui, nós vamos fazer 6 pontos sozinhos, tá? Então, um já foi, o segundo. Tá certo? 3. 4. 5. E 6. E o próximo com aumento. Então, estamos trabalhando a 8ª e última carreira com aumentos, tá bom? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui na anterior, que às vezes eu fico confusa com os números. 1, 2, 3, 4. Isso, está certo. 6 sozinhos. Gente, eu sou bem no automático, tá? Aí eu tenho que ficar gravando sim, pensando na próxima carreira para falar o número correto para vocês, porque quando eu tô fazendo sem gravar, já vai tão no automático que eu conto aqui, já inicio a próxima. Mas eu quero fazer bem certinho com vocês para não ter erro. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pontos sozinhos e um com aumento. Essa é a 8ª carreira, toda com essa sequência. Faz daí, eu faço daqui. Eu já volto para fazer o fechamento com vocês e falar as coordenadas da subida da nossa bolsa, tá bom? Então, na próxima carreira é a subida, não terá aumentos, mas eu volto para falar certinho para vocês a quantidade de carreiras. Até já! Voltei e vamos fechar a 8ª carreira, é a última carreira com aumentos. E a próxima carreira é a primeira carreira da nossa subida. Você vai fazer todos pontos sobre pontos, continuar meio ponto alto. Como eu disse, toda a bolsa é em meio ponto alto. Com as mesmas técnicas que a gente fez até aqui, a subida é a mesma coisa. A diferença é que não terá aumentos nela, tá bom? Não terá aumentos, então ponto sobre ponto. Então, essa carreira, ela é ponto sobre ponto. Você vai fazer um total de 16 carreiras. Então, além dessas 8 que nós trabalhamos com aumentos, você vai trabalhar agora ponto sobre ponto. Ponto sobre ponto sem aumentos. Como não tem aumentos, então eu vou fazer daqui, você faz daí, sobe 16 carreiras. E se eu ver que há necessidade, eu volto aqui com vocês para trazer qualquer detalhe, mas não tem segredo, é só você ir trabalhando meio ponto alto, pegando sempre a laçadinha da esquerda do ponto, atrás do ponto, tá vendo? Então, trabalha certinho. Quando chegar no final, faz o fechamento invisível do jeitinho que eu ensinei. Se você ficar com dúvida, volta ao vídeo para você poder acompanhar e vai ficando um trabalho assim, bem certinho, bem perfeito. Do outro lado está ficando assim, olha que graça. Vou subir aqui, minhas 16 carreiras, você vai ver que quando você terminar a primeira, ela já vai começar a subir, tá? Porque não tem aumentos. Então, vamos trabalhar 16 carreiras, ponto sobre ponto, e eu já volto com vocês pra gente fazer a alça. Como eu disse, se houver necessidade, eu volto antes, tá bom? Faz bem bonito
Me conta nos comentários o que você tá achando. Até já! Pessoal, voltei, terminei minhas carreiras. O que acontece? Eu percebi que o meu fio cinza ele tá mais encorpado do que o amarelo. E aí, cresceu mais a minha bolsa, tá? Então eu medi aqui, a amarela, antes de iniciar a alça, ela terminou com 29 centímetros. Com 16 carreiras após as 8 carreiras de aumento. E a cinza, com 14 eu já consegui alcançar esse tamanho. Então a cinza eu fiz 14 carreiras. Para você fazer do mesmo tamanho da minha, então você meça, quando chegar com 29 centímetros, o corpo até aqui essa parte de fazer a alça, então já está no tamanho igual a minha, tá bom? Aí nós vamos iniciar a alça. E lembra que eu falei sobre o número de pontos, um aumento que foi de 8 em 8? Aí o que aconteceu aqui? Quando nós terminamos, ficamos com 64 pontos na base, tá bom? Eu não falei esse número para vocês. Então, nós temos os nossos 64 pontos de base. E agora eu fiz a divisão para fazer as alças. E aí, nós vamos fazer esta carreira iniciando com 20 pontos, tá? Então, meio ponto alto, a mesma coisa. A bolsa ela é feita toda em meio ponto alto, até o final. Aliás, vai ter uma alteração apenas nas alças na segunda carreira, que é a última carreira. Mas até essa alça aqui, essa parte aqui, são meio pontos altos. Então, vou fazer 20, uma sequência de 20 pontos. Opa! Não lacei. Uma sequência de ponto sobre ponto, tá bom? Faz 20 daí. Eu faço 20 daqui e já volto com vocês. Então, eu fiz aqui minha sequência de 20 pontos, ponto sobre ponto. E agora, nós vamos fazer 12 correntinhas, tá bom? Feito 12 correntinhas, você vem aqui, localiza qual ponto você trabalhou por último, foi esse aqui, e conta 12 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, eu vou trabalhar atrás deste ponto. Laça para fazer o meio ponto alto. Então, você fez uma sequência de 20 pontos. Fez na sequência 12 correntinhas e pulou um intervalo de 12 pontos da base. Iniciou novamente meio ponto alto. Então, vai fazer agora outra sequência de 20 pontos sobre a base, como a gente fez inicialmente nesta carreira. Então, 20 de um lado, 20 do outro, soma 40. 12 da alça de um lado, mais 12 do outro, 24. 40 com 24, 64, ok? Então, vou fazer os 20 aqui e volto com vocês. Finalizei meus 20 pontos e agora, novamente, 12 correntinhas. Feitas as 12 correntinhas, nós vamos pular os pontos da base que sobraram, 12 pontos, e vamos iniciar aqui a emenda para a subida da próxima carreira. Então, estica seu fio, mesma coisa, tá bom? Vem aqui, localiza e pega a sua laçadinha para passar aqui para trás. E aí nós vamos fazer neste primeiro ponto aqui, o primeiro ponto meio alto desta carreira, mesma coisa, tá bom?
daqui é a última carreira da bolsa. Então, normal, faz o meio ponto alto. E segue fazendo meio ponto alto, ponto sobre ponto, até chegar no ponto inicial da alça. E aí eu volto com vocês para trabalhar a primeira alça. Então, vai fazer esses 20 pontos, essa sequência, tá bom? Faz daí. E eu faço daqui meio ponto alto sobre meio ponto alto, até chegar lá na primeira alça, como eu disse. E eu venho para trabalhar com vocês a nossa alça. Até já! Cheguei aqui, então, trabalhei ponto sobre ponto. Quando eu cheguei aqui, olha, eu fiz o último ponto antes de iniciar as correntinhas da nossa alça. Agora, na alça, nós vamos trabalhar ponto alto, tá bom? Então, pontos altos, pegando na laçadinha atrás do ponto. Atrás da correntinha tem aquela laçadinha, tá vendo? Olha, a correntinha tá aqui e a laçadinha ali atrás. Então, nós vamos trabalhar pontos altos. Deixa eu mostrar aqui para vocês na amarela como que ficou. Tá vendo? Olha, são pontos altos. Somente sobre as correntinhas que nós vamos fazer pontos altos. Então, trabalhando, pegando na laçadinha de trás do ponto. Depois não terá outro acabamento, essa é a última carreira. Concentra direitinho aí para você não fazer meio ponto alto, porque já fez a bolsa inteirinha do primeiro ponto até agora. E vamos fazer mais, né? A outra sequência de 20 pontos vai continuar em meio ponto alto com o nosso efeito. Somente na alça, eu repito, somente na alça, nas 12 correntinhas da alça, é que vamos trabalhar diferente, que vamos trabalhar pontos altos, pegando na laçadinha de trás. É muito importante esse detalhe que você trabalhe pegando a laçadinha de trás, porque você vai ter uma alça perfeita, com um acabamento igual, tanto na base, que foram as correntinhas que nós fizemos, as 12, como no acabamento dela também, tá bom? Então, vou seguir fazendo aqui os 12 pontos altos da minha alça, e quando chegar ali na base novamente, eu volto com vocês. Não esquece de pegar para trabalhar na laçadinha atrás da correntinha, ok? Então, olha, cheguei na minha última correntinha. A minha primeira alça está pronta. E agora é só seguir fazendo meio ponto alto. Então, a sequência, presta atenção para não confundir, né? Porque eles são muito parecidos e aí a gente tem que fixar no pensamento, porque senão a mão vai no automático, né? Eu acabei de trabalhar 12 pontos altos e tenho que continuar em meio ponto alto. Então, faz daí que eu faço daqui, toda a base de meio pontos altos até chegar lá na outra alça e eu volto com vocês. Então, cheguei aqui, fiz o meu 20º ponto, meio ponto alto. Aí, agora, na próxima alça, mesma coisa. Localiza a primeira correntinha e a sua laçadinha de trás. E vamos trabalhar 12 pontos altos, tá bom? 12 pontos altos, pegando a laçadinha de trás. Não esquece de fixar no pensamento. Não sei se você é assim também, porque se eu não ficar pensando, eu vou fazer no automático e vou fazer ponto meio alto. Então, pontos altos são 12.
faz aí nas suas 12 correntinhas, pegando a laçadinha de trás, mesma coisa da primeira alça. Quando chegar lá no final, finalizamos a nossa bolsa. Eu venho com vocês fazer aqui o fechamento invisível e está pronta. Faz daí, eu faço daqui. Voltei, fiz meu último ponto alto, cheguei no meu primeiro ponto aqui da última carreira e agora eu vou cortar aqui uns 12 centímetros de fio, tá bom? Para finalizar e fazer nosso acabamento invisível, é só você puxar o seu fio, o seu pontinho assim, ó. Já finalizei vários vídeos com vocês fazendo fechamento invisível, mas sempre vou fazer ao término de cada peça, tá bom? Então, com a agulha menor, vem aqui na correntinha do seu primeiro ponto da carreira, traz assim para trás. Claro que você que já é veterana sabe fazer o acabamento, bacana, só que eu sempre vou estar repetindo, vocês me desculpem se ficar repetitivo, porque como eu disse, meus vídeos têm muito acesso de pessoas iniciantes, então é importante sempre dar os detalhes, tá bom? Então, olha, você vem aqui no seu último ponto, pega a laçadinha lá atrás, pega o meio do seu ponto correntinha, que foi o seu último ponto alto aqui, e traz o seu fio assim, dando o acabamento invisível. Olha, que você não sabe onde começa e onde termina o seu ponto, tá bom? Agora é só arrematar. Vamos lá dentro com muito cuidado para não tirar o... Porque lembra que nós trabalhamos esta bolsa em dupla face? Então, desse lado uma trama e dentro outra. E quando você virar, você vai ver que ficou perfeita, tá bom? Aí vamos tomar cuidado com essa emenda aqui, para não embolar e deixar sua bolsa com um aspecto diferente do outro lado. Então, eu vou localizar aqui um pontinho mais ou menos escondido, tá? Que vai ser esse daqui dentro, ó. Dentro desse próximo ponto. Então, pega uma laçadinha aqui dentro. Pode ser essa daqui, que está ao lado. E você vai fazer um ponto de segurança, dando um nozinho assim. E vai apertar bem ele, tá bom? Que ele vai se disfarçar lá, olha, imitando o outro lado, e não vai parecer que é um arremate, tá bom? E aqui você vê que tem esse formato do ponto, tipo nozinhos, né? Aí você vai vir aqui por uns 3 assim, ó, uma sequência de 3 ou 4 desses nozinhos aqui, por baixo de todos eles, tá bom? Para não modificar o ponto, como eu disse, vamos esconder este fio. Então, delicadamente, você vai conduzir e dar uma esticadinha assim para dar uma disfarçada, para não franzir, tá bom? Esse fio náutico, ele desmancha assim, então é interessante, depois que você cortar, dar uma leve aquecida, cuidado para não queimar a sua peça, tá bom? Ou então você pode vir com uma agulha de mão e costurar as pontinhas depois que cortar, tá? Não é aqui, porque senão nós vamos conduzir todo ele, não é necessário, já que nós demos um nozinho de segurança, não vai desmanchar. Então, eu vou cortar aqui, bem rente. Cuidado para você não cortar a sua peça, senão você tem que desmanchar e refazer toda essa última carreira. Vou esconder por mais um aqui, que depois, olha, nem aparece. Mas depois eu vou puxar essa pontinha e vou aquecer, tá? Só não vou mostrar aqui para vocês. Escondendo ela e garantindo que não vai desmanchar de jeito nenhum.
E, gente, finalizamos a nossa bolsa. Eu vou arrumar as duas aqui e mostrar para vocês, finalizando o nosso vídeo. Mas veja que nós temos essa trama que acabamos de trabalhar por toda ela. E lá dentro, esta trama, que você pode virar e usar de um lado ou do outro. Eu já volto com vocês. Pessoal, chegamos ao final de mais uma aula e olha só, aqui é amarelo, eu deixei do lado certo, eu fiquei na dúvida, não sabia qual que eu deixava do lado certo, do lado avesso. Então, você viu que, trabalhando o meio ponto alto, nós ficamos com duas tramas, uma de um lado e a outra do outro, tendo aqui uma bolsa de dupla face. Eu fiquei maravilhada, realmente estou encantada. Essas sacolinhas ficaram super charmosas. Elas são simples por si só. Se você quiser, você pode pôr um acessório. Eu não coloquei, eu vou deixar elas assim mesmo. Então, se você gostou, curte, compartilha, comenta, deixa a sua dúvida aí nos comentários se você tiver. Eu vou publicar elas lá no meu Instagram e assim você tem uma base de quanto você pode vender esta bolsa, tá bom? Mais uma vez eu agradeço e se você gostou realmente, não deixe de se inscrever no meu canal, ativar as notificações. Eu vou trazer na próxima aula uma bolsa incrível. Eu queria ter mostrado aqui para vocês, mas infelizmente não deu tempo de fazer o piloto. Então, até o próximo vídeo. Tchau!